Hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Dama das Camélias. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Hoje trago-vos mais a opinião de um clássico, vocês já sabem que eu adoro clássicos. Este é aqui desta coleção da RBA, dos Romances Eternos, e este livro é A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, filho. Não façam como eu, que quando vi o livro pensei, pois, eu de Alexandre Dumas já li Os Três Mosqueteiros. Esse é o pai. Este é o filho, portanto, esta é a obra do filho. Vou-vos mostrar aqui esta ilustração primeiro. Eu já tinha este livro há algum tempo debaixo do olho. É uma obra que é muito falada, muito conhecida, passada em França, e eu sabia algumas coisas muito simples, mas também ia assim um bocadinho sem querer saber mais. Então, o que é que eu sabia desta obra? Sabia que se passava em França, sabia que era sobre uma cortesã e sabia que era mais ou menos autobiográfica. Então foi engraçado mergulhar nesta história e perceber o estilo de escrita, porque joga muito bem com esta questão de ser autobiográfica. Então nós aqui temos o nosso narrador que um dia apercebe-se que há um leilão e ele vai pela curiosidade. E é leilão de quê? Dos bens de uma falecida cortesã muito conhecida em Paris, assim, uma mulher muito bonita, muito atraente. Pronto. Então estamos a ver aquela curiosidade das pessoas, as pessoas que vão para o leilão, normal, quererem comprar coisas, mas também as damas da sociedade que querem vir buscar, assim, as coisas de uma mulher da vida, não é? Assim, as coisas que normalmente não poderiam lá entrar assim, sendo corretas. Então aqui as senhoras muito educadas também têm permissão para ir ver, então uma coisa com muita afluência. E ele, num impulso, acaba por comprar um livro lá no leilão, e o livro tem uma dedicatória de um Armando. E poucos dias depois, esse próprio Armando vem ter com ele, porque sabe que ele comprou aquele livro e conta-lhe toda a sua história, e a sua história da sua relação com esta cortesã chamada Margarida, ou Marguerite. O meu francês é horrível, peço imensa desculpa. Então nós aqui temos este narrador, que é o nosso autor, de certa forma, a dizer, vou relatar aqui exatamente como foi transcrita a história, e então a escrever. Basicamente, este narrador é quase mesmo o escritor que ficou responsável por escrever a obra, e a contar esta vida deste Armando, que será então a parte autobiográfica da obra em que ele se inspirou. Porquê? O nosso autor teve de facto um relacionamento com uma cortesã que acabou por morrer, ainda muito nova, e atenção, isto não é spoiler, aparece logo na primeira página a dizer que todas as personagens desta história estão vivas, à exceção daqui da protagonista, portanto não é spoiler nenhum. E temos então este Armando a contar essa história, como é que ele a conheceu, como é que se apaixonou, como é que a convenceu de certa forma a relacionar-se com ele, mesmo não sendo ele, sei lá, uma pessoa de muitos meios e muito rica para a manter, de certa forma, e contar aqui uma história quase de amor impossível, muito trágica, não é? Porque, obviamente, a primeira página já sabemos que ela acaba por morrer, e já sabemos que está doente. Portanto, é uma história dramática, muito, assim, aquele romantismo, assim mesmo, muito, muito, muito dramático, mas ao mesmo tempo está escrita numa forma muito de relato. Não é tanto aquela obra, se calhar, de nós estarmos a ver os sentimentos desta pessoa ou daquela, mas é mais como espectadores a assistir a este relato. E talvez por isso, não sei se sabem, mas esta peça foi muitas vezes adaptada ao teatro, teve um sucesso imenso na altura em que saiu, talvez também por causa da temática, não é? Esta curiosidade que as damas têm logo no primeiro capítulo de irem ver o leilão, para irem ver o quarto onde dormia esta mulher e onde vivia e as coisas dela. Eu também acho que esta temática terá chamado muita atenção na altura em que saiu. Foi muitas vezes adaptada ao teatro, teve tanta fama que a peça passou a ser chamada só como Camille, em vez de A Dama das Camélias, por ser só Camille. E, mais do que isso, chamou muita atenção de um senhor que vocês poderão já ter ouvido falar, chamado Verdi, que converteu essa peça numa ópera que, de certeza que já ouviram, que é La Traviata. Mudar o nome da protagonista, mas é a mesma obra. Eu não fazia a mínima ideia, as coisas que uma pessoa descobre na Wikipédia, mas é um facto, e eu até fiquei com curiosidade de ir, sei lá,
no YouTube deve haver esta obra ou assim, para eu ver, provavelmente não percebo grande coisa, mas se calhar haverá alguns pormenores que farão sentido com esta obra. Gostei da leitura, é uma leitura muito curta, o livro já é curtinho assim, tem tipo letra bastante grande, mesmo o audiobook era muito curto, lê-se facilmente, lá está, é uma obra em que já sabemos que vai acabar mal, mas de certa forma tem uma mensagem bonita também, uma mensagem também aqui sobre esperança e sobre o amor. Mas é uma obra triste, mas é uma obra que representa muito bem uma época da qual não é assim tão falada, não é? Porque naquela altura, não sei, era quase polémico falar destas coisas, por isso é muito, muito interessante ver dessa perspectiva histórica. Devo-vos dizer desde já, quem tem esta coleção, esta edição, é mais uma daquelas que é muito, 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 muito fraca a tradução. Nem sei, deixem-me ver já aqui e já vos digo. Pois, esta é daquelas que nem sequer diz aqui quem é o tradutor, portanto é uma coisa espetacular, não sabemos quem é que traduziu. Mas quem traduziu bastante mal. Ou seja, não é que esteja má traduzido assim no sentido de estar errado, mas não está 100% completo, as construções frásicas não fazem muito sentido, torna-se um bocadinho confuso ler em português. Eu fui acompanhando com o audiobook, já vos disse, está no domínio público, ouvi em inglês, obviamente, o meu francês não é assim o ideal para eu entender tudo a 100%, portanto ouvi-o em inglês, está no domínio público. E foi muito mais fácil para mim acompanhar do que lendo em português. Portanto, deixo-vos esse aviso se estiverem a pensar comprar esta obra. Não é que não dê para ler, não é que não dê para perceber, mas algumas expressões farão um bocadinho de confusão, talvez. Posso dizer que os nomes também são traduzidos aqui, portanto, em vez de Marguerite, eles usam Margarida e por aí fora. Portanto, não sei se isso é algo que vos toca, mas eu sei que há pessoas que gostam de uma tradução em que mantêm os nomes, e aqui os nomes são todos traduzidos. E é isso, pessoal. Não vos vou acrescentar muito mais. Foi uma obra que eu gostei. Se calhar não é uma obra das minhas favoritas, assim, de entrar nos meus clássicos favoritos da vida, mas é uma obra que vos recomendo se esta temática vos chamar a atenção, se tiverem curiosidade sobre esta época. E lá está, eu tinha certa curiosidade em perceber esta questão autobiográfica do livro, porque diziam sempre, é mais ou menos autobiográfica, porque ele inspirou-se de facto na sua relação com a sua amante, mas a forma como está feita achei muito, muito original e muito, muito interessante. Portanto, digam-me em baixo se já leram esta obra, se gostaram, se não gostaram, se leram nesta edição, se tiveram dificuldades em ler, partilhem tudo comigo porque eu adoraria saber. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que adoram clássicos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!